Sejam todos bem-vindos ao Hub Talks. Hoje eu trouxe meus colegas de faculdade para a gente poder estar comentando sobre o documentário que estamos produzindo. Esse documentário, ele tem como intuito alertar os jovens sobre o uso das redes sociais. Em primeiro lugar, eu me chamo Jonathan e eu também trouxe aqui o Coutinho, que é influencer digital e produtor de eventos. Se apresenta pra gente, Coutinho, por favor. Bom, olá pessoal, eu sou o Vinícius Coutinho, tenho 19 anos, sou estudante de publicidade e propaganda aqui no Mackenzie e tô nesse projeto aí com meus amigos. É um projeto bem bacana, onde a gente visa fazer com que os pais reflitam sobre o perigo das redes sociais que os seus filhos correm, né, ao estar utilizando. E eu também tô aqui com a Marina. Se apresenta aí, Marina. Oi, pessoal. Meu nome é Marina, eu tenho 19 anos. Eu também estou cursando Publicidade e Propaganda. E eu tô super feliz por participar desse projeto. Um projeto incrível, que eu acho que é um assunto bem polêmico hoje em dia e que precisa ser falado, né? E eu também tô aqui com o Caetano. Se apresenta aí, Caetano. Opa, boa noite pessoal, tudo bem? Meu nome é Caetano, tenho 20 anos, sou estudante de Publicidade e Propaganda, tô na sala, tenho a honra de estar na sala, cursando junto com meus queridos amigos. A gente vai comentar um pouco aí sobre os perigos das redes sociais, também falar um pouco sobre o documentário que a gente está produzindo. É muito importante essa conscientização. E vamos que vamos fazer esse bate-papo rolar, gente. Eu quero lembrar também que nossos amigos são um pouco humildes. A Marina, ela trabalha numa produtora de filmes, algo que agregou muito para esse projeto. E o Caetano, ele é músico, então agrega na questão de estar trazendo a trilha sonora para poder passar a mensagem que a gente quer transmitir. Por mais que eles falaram um pouco de vocês, eu quero destacar que essa equipe está engajada nessa questão, apesar da humildade de todos. Falando sobre o documentário, uma breve recapitulação para vocês. Esse documentário, ele visa informar, alertar os pais sobre o uso das redes sociais por jovens. Porque, como sabemos, por ser uma novidade, ainda não existe regulamentações, não existe legislação e nem cuidado. Então, isso acaba trazendo perigo para essas crianças, principalmente a geração alfa. Coutinho, com quanto tempo você começou a usar redes sociais e como foi o comportamento dos seus pais em relação a isso? Cara, eu acho que eu tive meu primeiro contato ali com as redes sociais quando eu tinha uns 13 anos, onde eu ganhei meu primeiro celular. E na época eu ainda usei um pouquinho do Orkut, que hoje em dia nem existe mais. Eu criei minha conta ali no Orkut, mal sabia ler e escrever, dava meu boa noite com pequenos erros ortográficos e minha mãe sempre pegava no meu pé. Minha mãe sempre foi uma pessoa atenta no que eu postava. Então, quando eu fazia meu post ali de bom dia, boa noite ali no Orkut, ela ia lá me corrigia, porque eu escrevia um boa com B-O-U-A, coisas do tipo. E minha mãe sempre foi uma pessoa atenta. Eu acho que isso é uma característica bem difícil da gente encontrar hoje em dia, né? Porque os pais geralmente têm uma demanda muito alta no seu dia a dia, tanto trabalho quanto os outros filhos, e acabam não tomando nota de o que seu filho está postando, o que seu filho está interagindo ali, tendo acesso na internet. Isso é bem perigoso, porque o mundo da internet é tão grande que a gente não sabe nem o tamanho dele, e existem muitas pessoas maldosas na internet que se aproveitam desses essas pequenas pessoas, essas crianças, esses jovens, e acabam fazendo coisas ruins. Eu, por exemplo, sempre fiquei muito solto. A minha relação com meus pais sempre foi base de confiança, mas eu não tive essa responsabilidade assim, dos meus pais, nem estarem corrigindo o que eu estou escrevendo, se eu estou escrevendo certo ou errado. E a sua experiência, Caetano, como que foi? Cara, é bem curiosa essa experiência porque, assim, eu tive dois como é que eu posso dizer? Dois pseudo-irmãos, né? Que eles são filhos do meu ex-padrasto, né? Então a gente teve uma longa jornada juntos, vivi minha vida inteira junto deles dois, e eles tinham acesso ao Facebook, né? Que o Facebook, ele era uma rede social muito forte antigamente, nos anos de 2013, 2012, né? Até 2014, enfim, hoje em dia também está em muita acessão. E eu sempre quis ter muito. A minha mãe, entretanto, ela sempre foi muito protetora comigo, justamente por
por esses perigos. Cara, onde é que você vai... qual conteúdo que você vai acessar? Eu não sei se você ainda tem idade para isso. Então ela sempre foi ali um pouco protetora nesse quesito, entendeu? Então é algo que realmente dá ênfase e gancho pro assunto que a gente tá falando, Sim. entendeu? É interessante que a gente tem duas perspectivas totalmente diferentes da Exato. minha. Então eu acho que o documentário talvez seja para meus pais. E Marina, não me decepcione, pelo menos você está do meu lado. Como que foi essas experiências com as redes sociais? Então, comigo foi, acho que não tão diferente do Caetano e nem a do Coutinho. Eu talvez tive a minha rede social, se eu não me engano, com 12 ou 13 anos. Foi escondido, então não façam isso. O meu irmão e eu, a gente queria entrar nesse mundo, saber por que as crianças podiam e a gente não. Então, um certo dia, meu irmão criou a conta pra mim. E aí, quando minha mãe descobriu, não foi tão legal. Mas sempre houve aquela... Não digo uma proibição, mas um ato de amor, de carinho, de proteção. Então, ela sabe o que tinha já naquela época, o que tinha nas redes sociais. Então, ela precisava me proteger de algo que eu não teria... Pela inocência, eu não teria como saber. Mas Instagram, essas coisas eu tive depois de muito tempo. Meu primeiro celular nem foi quando eu criei o Facebook. Meu primeiro celular acho que foi em 2016, não sei. Porque a gente tinha o tablet, tinha computador, mas não celular. Minha mãe não deixava. A gente vê um parâmetro de como a nossa geração já praticamente cresceu conectada. Não digo nasceu, a gente não é que nem a geração atual, mas a gente cresceu de maneira conectada. E trazendo um pouco sobre o filósofo Bauman, em que ele fala sobre relações líquidas e tudo mais, então a gente vê como que a gente já está inserido nessa dinâmica. Pra gente tudo é imediato, é um vídeo, a gente não consegue assistir filmes muito longos, antigos, chatos, tem que ser tudo muito dinâmico. Então a gente consegue fazer esse parâmetro trazendo para o documentário. Porque eu lembro que no momento de produzir esse documentário a gente quis trazer embasamento teórico. E o Bauman foi uma das nossas referências. E qual que é as primeiras impressões de você, Marina, sobre o documentário? Você quer falar com você? As minhas primeiras impressões foi que eu enxergava as redes sociais com pouca profundidade, então eu não imaginava o quão problemática ela também pode ser. Além de ela nos ajudar, ela também pode fazer a gente regredir, a gente desenvolver doenças, né? Então isso pra mim é um choque, não que eu não saiba, mas a profundidade dela, e o nosso documentário ele se aprofundou muito nisso, o que eu acho muito legal, porque a gente tem a ciência de que isso acontece, mas quando a gente estuda, porque quando a gente vê, a gente fala, tá bom, criou uma depressão, desenvolveu uma depressão, tudo bem, passa na sua vida e você não liga. Agora, quando você estuda sobre, você vê a profundidade, você vê a gravidade disso ser corrigido, dos pais, eles terem um pouco mais de atenção nos filhos para isso não ocorrer. Eu acho que é isso. Sim, e dando um gancho aqui, bom, eu acho que a internet, cara, a questão das redes sociais, até mesmo dando um gancho com as ideias do Bauman, né, esse teórico tão reverenciado ainda mais nos dias de hoje, infelizmente ele faleceu, né, no ano de 2017, mas hoje as suas ideias estão mais se perpetuando e mais se tornando verdade, por quê? Porque, cara, realmente as relações são muito instáveis. As relações em redes sociais também sempre foram tratadas com muita negligência por todo mundo. Por quê? Porque é algo que... não é na vida real, é o mundo digital. Então, cara, não vai influenciar na vida real do meu filho, ou ele só tá ali para se divertir. Então, os pais, eles também sempre têm essa visão um pouco mais negligenciada, acho que a grande maioria não ter muito entendimento mais a fundo, e esse documentário traz justamente essa conscientização, que eu acho muito importante, até para também dar ênfase nas ideias do Bauman. E
é muito interessante como isso vem se agravando ao longo dos anos, né? Quanto mais a tecnologia vai se avançando, mais a informação também vai se ampliando. Isso é ótimo. Isso é ótimo. E falando um pouco de relações, né? Hoje em dia, muitas pessoas acabam conhecendo outras pela internet. E isso pode ser um perigo para crianças e jovens, porque a gente nunca sabe quem tá do outro lado da telinha, né? Tem aplicativos como Tinder, até mesmo nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, podem estar ali abordando aquele jovem inocente, com alguma coisa em mente, tipo... atrativo, vamos se conhecer, vai ser legal, vou te levar pra tomar um sorvete, vamos no shopping. E se o seu pai não estiver atento, a mãe ali não estiver atenta, pode acontecer o pior e esse filho, esse sobrinho, não sei quem você tem aí na sua casa, pode estar indo encontrar essa pessoa e o pior pode acontecer. Então, o nosso documentário é muito importante para alertar e fazer esse estralo na mente da pessoa, de que, poxa, se eu não olhar pro meu filho, pro meu sobrinho, meu primo ali, pode acontecer uma coisa pior que a gente vê na televisão, que a gente vê em muitas reportagens por aí. Então, assistam. Para você que tem um filho, um sobrinho, um primo, Conectados em Perigo é a solução. Trazendo um pouco mais da referência que a gente pensou para esse documentário, o que me assustou no momento que a gente planejou, que a gente estava elaborando o roteiro e tudo mais, foi como que a questão das crianças estarem sendo treinadas já como produto, e isso não é comentado, é pouco discutido. No documentário As Redes Sociais, que ele mostra todo o parâmetro de como funciona as redes sociais, a gente vê que nós, com todo o discernimento, já alfabetizado, somos facilmente manipulados. Imaginem a próxima geração, porque ela cresce com essa questão de informação rápida, mas sem questionar. O senso crítico, ele vai sendo destruído. O senso crítico da nossa nova geração, ele, de certa forma, vai se perdendo. Porque a gente consegue entender que hoje nós somos consumidores, mas ainda existe produção de conteúdo, de ideias. Imagina a próxima. Como que você imagina essa questão da próxima geração, Coutinho? Poxa, a próxima geração, eu acredito que já tem tudo muito pronto, muito rápido e tudo muito de imediato. Isso faz com que a criança desenvolva uma ansiedade, um imediatismo e acabe sendo uma criança mimada. Eu acho que isso é um perigo, e se a gente não começar por agora, tentar fazer essa reeducação, vai ser muito pior, e elas vão sofrer lá na frente, tanto na escola quanto no mercado de trabalho, porque no mercado de trabalho, muitos pais sabem que não é fácil você ter aquela rotina, você ter que seguir ordens e tudo mais. Então, eu acredito que se as crianças e os jovens de hoje em dia não começarem a ter essa percepção, eles vão colher maus frutos no futuro. E olha que legal, o Coutinho ele falou sobre... Legal, entre aspas, é só para trazer como que o nosso documentário ele visa realmente trazer um alerta para todos os pais e responsáveis, não só pai. Se você tem um irmão, um adolescente, um primo, é importante você estar de olho sobre a questão das redes sociais. Nesse bate-papo de mais ou menos 28 minutos... A gente já falou sobre depressão, ansiedade e sobre a dificuldade de construir relações sólidas. É tudo muito vazio, muito líquido. Como que você imagina, Caetano, trazendo toda essa base que eu te falei, a dor de um pai perder um filho por conta de negligência nas redes sociais? Cara, esse é um assunto bem interessante. Eu acho que, primeiramente, para um pai, eu não posso ter a dimensão. Por quê? Porque, primeiramente, eu não sou pai, né? Mas eu imagino que... Será? Se Deus quiser, né? Não que eu saiba. Mas, enfim... cara, eu acho que um pai, pelo seu filho, tem um amor muito incondicional, né? Então é um amor que é imensurável. É algo que está fora dos limites da sua percepção, porque é uma peça muito importante na vida dele, que muda muitas coisas. Meu avô, ele é um exemplo disso. Assim, eu sendo neto, né? Ele mudou muito, ele era muito bravo, ele era muito nervoso. Então, cara, pela mudança de comportamento dele, que sempre a minha família vinha me falando que ele era bravo, que ele era sério, e depois que eu nasci,
e deu esse ar de alegria pra ele, mudou essa perspectiva, cara, eu consigo enxergar o quanto uma criança e até mesmo um neto ou um próprio filho faz a diferença na vida dele. E imagina só se por conta das redes sociais, que hoje em dia é muito configurado como uma terra sem lei, né? Onde não tem escrúpulos. A gente já viu esses casos no Discord, onde, cara, adolescentes chantageavam jovens, sabe? A troco de, cara, expor a vida delas, enfim, pra família delas. Então elas se sujeitavam a fazer tudo o que aqueles moleques queriam. Ainda bem que eles estão presos, né? Eles foram judicialmente punidos. Mas, cara, se o pior acontecer, eu acho que é algo que possivelmente um pai pode até sentir culpa, sabe? Uma culpa assim, cara, eu devia ter me atentado a isso. As redes sociais realmente é um mal que está muito presente nos dias de hoje. Claro que não tem só coisas ruins nas redes sociais, tem muitas coisas boas, mas também tem muita gente mal intencionada que pode acabar com uma vida inteira. Eu acho legal a gente pontuar sobre duas coisas da sua fala pra gente enfatizar também pro telespectador. Em primeiro, a gente, ao produzir esse documentário, não quer trazer uma imagem demoníaca das redes sociais como se a criança não tivesse ter acesso e muito menos a internet. A gente acredita em uma democratização da internet, mas de uma maneira responsável, onde os pais sejam responsáveis pelos atos dos seus filhos. Não só em questão no âmbito de leis, judicialmente, mas também de estar precavendo maus, porque, como o Caetano comentou sobre os rapazes do Discord, tudo bem, eles foram presos, eles estão sendo julgados, mas imagina o trauma psicológico dessas meninas. Isso não volta. Então, o foco do documentário não é criminalizar as redes sociais, e sim trazer o alerta sobre a responsabilidade que deve existir enquanto consumidor, enquanto responsável, enquanto sociedade. Porque se a gente parar de discutir isso, aonde a gente vai parar? E agora, aproveitando o gancho sobre responsabilidade, sobre tudo mais, eu vou perguntar para a Marina, que ações você acha que os pais poderiam tomar para poder proteger os seus filhos? E sem ser aquelas drásticas de retirar das redes sociais. Exato. É uma maneira de educar não só os pais, mas também os jovens. Sim. Então, primeiro que quando as pessoas elas pensam em maneiras de controlar, pensam que controle é você limitar, você proibir, mas não é esse o tipo de regras que a gente quer levar, sabe, de cuidados. Porque eu posso dar como exemplo a minha mãe, na pandemia, gente, todo mundo passou por um processo de comunicação absurdo. Então, muitas pessoas não podiam ter contato com as outras e aí o que acontece? A gente começou a entrar mais nas redes sociais, mais nos jogos, inclusive eu ficava 24 horas do meu dia jogando, falando com os meus amigos, e isso causou uma problemática dentro da minha casa. Porque se eu estava convivendo mais com o celular, mais com os meus amigos online do que a minha própria família, por mais difícil que seja a pandemia, isso causou um problema. Então, a minha mãe, ela tomou uma atitude, assim, eu acredito que foi por carinho, por proteção, mas foi uma atitude muito drástica que só causou revolta em mim. Ela bloqueou todos os meus aplicativos, ela bloqueava o tempo de uso. O que eu quero trazer aqui cuidado, você diminuir um pouco o tempo de uso dos seus filhos, vocês podem também ter um diálogo aberto, né? Desculpa. Exato, ter um diálogo aberto, mas também é que nem aquele negócio, sabe, do Netflix, que tem a senha pra você poder entrar nos canais. É isso que eu tô falando, gente. Não é uma proibição, E explicar por que faz também, né? Porque às vezes o sentimento de, eu vou colocar uma senha e vou proibir, causa revolta. Quando talvez o que aconteceu com você, no seu caso, se sua mãe tivesse explicado, é por isso, isso e isso, muito provavelmente não teria criado aquela bolha. E quando você pensa, eu vou proteger, vocês têm que lembrar que os pais, eles não têm controle sobre os filhos. Eles só veem o que os filhos mostram. Então, tentar entrar um pouquinho, conversar mais com os filhos para entender que momento eles estão passando, se eles estão bem, o que eles estão assistindo. E acho que
indo por esse caminho é bem legal. Posso dar um gancho aqui rapidinho? Aproveita, a casa é sua. Posso aproveitar? Cara, eu gostei muito também de algo que você falou sobre o diálogo. O diálogo, cara, pra mim, não sei se vocês concordam, mas eu acho que é a chave pra solução de tudo. Quanto mais nós nos comunicamos com os nossos filhos, com os nossos parentes, com as pessoas que nós amamos, sejamos francos com realmente os problemas da realidade, eu acho que... E também, quanto mais novos, né, esses seres humanos forem, né, esses ser-humaninhos forem, porque, assim, crianças são páginas em branco em potencial, né, que ainda não foram corrompidas. Então, eu acho que esse nível de conscientização, quanto mais novos, também mostrar que certas coisas, certos comportamentos na internet, como acessar qualquer tipo de site, pode ser nocivo para eles. Claro que tendo... o nível certo de argumentação para que eles possam entender, eu acho que é essencial para que atinja um nível de conscientização desde novos e assim mudando a perspectiva deles de acordo com a internet, entendeu? E tendo também um jogo de cintura ali para se comportar nas redes sociais, entendeu? Agora, a gente tá falando muito de criança, mas é importante lembrar que o nosso documentário também tá falando para adolescentes, pais de adolescentes. Exato. Que são mais complicados, porque as crianças a gente quer precaver. Infelizmente, os adolescentes já estão envolvidos, né, nessa problemática das redes sociais. Pensando em adolescente, e que tal a gente falar sobre um adolescente influencer? Coutinho, o que você acha que você poderia mudar na sua relação com as redes sociais? Não só para se proteger, mas também para proteger os demais. Bom, sendo um micro-influenciador digital, eu sei humildade. Muito humilde. Ele é muito humilde, é o nosso influencer. Bom, nosso influencer. Eu tenho uma responsabilidade por trás, acredito que muitas pessoas de diferentes idades me acompanham ali, e tem pais, tem filhos, desde criança até idosos. E trazendo um pouco para o que eu posso fazer, eu acho que eu posso estar compartilhando aquilo que eu acho bacana, um conteúdo que não vou incentivar ninguém a fazer mal, então eu evito postar bebidas alcoólicas no meu story, eu mesmo não fumo, então já é um bom exemplo, porque muitas das crianças veem os influencers ali como um herói, uma pessoa que, poxa, se fulano tá fazendo isso, eu vou fazer também, porque ele é legal, ele é famoso. Então, a gente tem muitos exemplos aí de influenciadores digitais que acabam pecando nisso e postam qualquer coisa na internet, e muitas crianças e jovens acabam se influenciando e indo pelo mesmo caminho. O caso do cantor, quando o Justin Bieber teve aquela fase... rebelde dele, a fase rebelde dele. Muitos fãs ali acabaram também se afundando, ficando tristes e sendo rebeldes. Acredito que tem muitos exemplos aí pela internet. Então, é responsabilidade do influencer ali saber o que ele o que ele posta e o que deixa de postar em suas redes. E também aos pais estarem de olho em quem seu filho está seguindo, porque não adianta nada também. Tem público para tem conteúdo para todo mundo na internet, mas se meu filho, por que eu vou deixar meu filho ver qualquer bobagem, qualquer influenciador? Então, ali no seguindo do Instagram, ali no TikTok, dá pra você fazer esse acompanhamento pro seu filho, ver quem ele tá seguindo, os vídeos que ele tá curtindo. O tempo de tela também nas redes sociais é uma coisa que, poxa, se você parar pra ver lá na configuração lá do celular do seu filho, você vê quantas horas ele perde no dia dele acessando o TikTok, rolando a tela, porque aquilo é viciante, é dopamina, né? Você tem um contato ali com a dopamina a cada segundo e só vai querendo mais. Isso é muito perigoso, porque, voltando àquele assunto de imediatismo, a criança desenvolve esse imediatismo e aumenta seu grau de ansiedade e acaba se frustrando quando se depara com alguma dificuldade na vida e desenvolve uma depressão. E quando a gente vai ver, tomar nota, já é tarde, muitas das vezes. Sim. Eu queria puxar uma conversa também muito legal, que o Coutinho ele falou lá no início sobre a reeducação. Então, quando a gente pensa nesses métodos e a gente começa a se aprofundar no assunto, entender por que acontece de você desenvolver ansiedade, depressão,
a reeducação é muito importante, porque as redes sociais a maioria são as causadoras desses problemas, né? E o que é legal a gente também pode incentivar de outra forma, de uma forma que acrescente na vida, que também otimize o tempo e conhecimento. O que eu tô falando, gente, é livro. Livro hoje em dia é extremamente necessário para essa geração, inclusive para a minha geração, para outra geração que tá vindo e para as que virão. Por quê? Quando você lê, o seu cérebro ele absorve um conhecimento, você tem argumento, porque é uma coisa que nunca vão tirar de você é o conhecimento, isso é muito importante. As pessoas hoje em dia, elas não têm tempo para falar, não têm paciência, a ansiedade é tão grande, porque elas não tem uma coisa que prende elas. E isso foi o que as redes sociais, e o que o Joe falou, isso foi o que as redes sociais trouxeram pra gente. Elas trazem muitos benefícios, mas também muitos malefícios. E eu acho que o incentivo à leitura é muito importante, entendeu? Eu acho que é um caminho para seguir e eu acho que surte resultado. Meu professor de marketing, ele é bem dessa geração de ler, e ele sempre incentiva, em todas as aulas ele fala, olha, livro é extremamente essencial, porque vocês desenvolvem conhecimento e etc. Mas é isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Vocês têm que entender que é muito importante. Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa que leio, mas eu tenho essa consciência e eu tô procurando ler, inclusive, livros que me indicaram. Eu só achei legal ressaltar isso, porque a reeducação é um caminho que a gente pode seguir. Isso, e dentro da reeducação, citando mais uma base teórica para o nosso documentário, sobre a questão das redes sociais, foi Laszlo, sobre a teoria da agulha hipodérmica, da bala mágica, porque o que as redes sociais estão fazendo, basicamente, é injetar conteúdo na mente de todo mundo, sem um discernimento crítico, onde, por a gente vir de um sistema de ensino muitas vezes precário para a grande massa, nos tornamos influenciáveis e potencializando isso para o mal, não só como massa de manobra, mas para o mal. Pensem que um adolescente de 21 anos como eu posso fazer com uma menina jovem de 14 anos, com um menino jovem de 14 anos. Então a leitura ela serve para conscientizar e criar base teórica, justamente para proteger esses jovens, para poder ter o discernimento do que é certo e do que é errado, que foi o que aconteceu no caso do Discord, que foi outra base do nosso documentário, onde 5, 6 rapazes abusaram de algumas meninas na internet e foram do absurdo, e rolando até casos de violências físicas, e que é muito complicado, que foi justamente por toda essa outra problemática que a gente vem trazendo sobre a falta de responsabilidade dos responsáveis, mas a falta de senso crítico de entender o que é certo e errado bem definido. Então a gente vê como que é importante estar conscientizando o público sobre a fiscalização das redes sociais pelos jovens. A gente falou muito sobre responsabilidade, só que eu queria trazer eu queria ser um pouco mais polêmico. O que vocês acham que o Estado poderia fazer por isso? Cara, o que o Estado poderia fazer em relação a isso? Bom, é fato que existe sim crime nas redes sociais, óbvio, na internet, enfim, golpes, estelionato e abusadores também na internet, né? Principalmente com as IAs agora, Isso. né? Sim. E assim, eu não sei, eu não concordo em haver tirania. Então, por exemplo, ter métodos muito radicais, com proibição, por exemplo, de uma certa faixa etária. Mas eu acho que poderiam ter sim políticas públicas e também discussões políticas em relação às redes sociais mais sérias. Eu não sou político, e eu acho que ninguém aqui também é. Mas eu acho que as autoridades deveriam se atentar a isso, pelo menos para criar um ambiente de segurança, né? Principalmente para os jovens adolescentes, para as crianças, que são a nova geração, que estão entrando muito nesse ciclo do imediatismo também,
né? Além dessas coisas ruins que podem prejudicar radicalmente, fisicamente, os jovens, eu acho que também tem muito essa coisa psicológica. Por exemplo, pode alterar o comportamento das crianças. O Coutinho ele falou aqui também sobre o excesso de dopamina ali, o tempo todo você tá rolando, tendo acesso a informações o tempo todo e você não para, você perde horas ali naquele aplicativo, por exemplo, no TikTok, no Reels, Sim. no Instagram, entendeu? Então eu acho que deveria talvez ter uma regulamentação aí e discurso mais aberto e mais abrangente politicamente, né, comentado sobre essas questões. Até mesmo, eu acho que o Estado e os donos dessas empresas, eles têm uma parcela de culpa nisso. Então, por que não chegar na Meta, que é a dona atualmente aí do Facebook, WhatsApp, Instagram, ela se responsabilizar em fazer essa supervisão de idade do seu usuário ali que está acessando e com quem ele está interagindo. Não, eu sei que tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não vai averiguar a mensagem ali da pessoa, mas ver quem aquela criança está seguindo, com quem ela está comentando a foto e tudo mais. Então, além do Estado ter uma parcela de culpa, eu acredito que as empresas desenvolvedoras dessas plataformas, dessas redes sociais, também têm uma parcela. Vou trazer um questionamento e vou jogar a bola pra Marina. Tudo bem, as plataformas têm responsabilidade. Sim. Só que quem regulamenta as plataformas são o Estado. E o que o Estado está fazendo para promover um ambiente digital mais seguro nos dias de hoje, a não ser dois extremos de uma política de ou você é esquerda ou você é direita, enquanto nossas crianças são deixadas de lado. Agora, falando para Marina, você vê algo prático que possa existir nos dias atuais que possibilite um ambiente digital mais seguro? Trazendo um exemplo para te ajudar, a gente vê na China a questão dos horários para redes sociais e faixa etária. Você acredita que isso se aplicaria no Brasil e você vê algo novo ou diferente para fazer? Olha, essa pergunta, você tem que entender muito sobre o assunto para discursar sobre, né? Mas, assim, a minha visão, um pouco limitada, porque eu não tenho tanto estudo sobre o assunto, é o seguinte: eu acredito que essa aplicação que a China fez é uma aplicação que é positiva e funcional. Acredito que no Brasil não funcionaria porque vamos dizer que o Brasil é um país sem lei, né? Tem lei, mas não funciona. Quantos casos a gente já não viu das redes sociais de dados vazados, pessoas que se prejudicaram e essas coisas, entendeu? Então eu acho que, eu não sei, talvez controle, o tempo de uso seria o ideal, mas acho que no Brasil teria que ser uma coisa que envolvesse mais como se fosse uma lei do que uma proteção, entendeu? Porque os brasileiros, eu acredito que eles, por serem muito liberais, eles não têm essa consciência, sabe? Então, meu questionamento vai pro Coutinho. Coutinho, o que você acha sobre isso? Você acha que no Brasil isso daria certo, essa proibição, mesmo um país sendo... a política sendo duvidosa, a justiça... ou não? Bom, eu penso muito em... será que se tudo fosse limitado assim, a gente não ia voltar a uma ditadura? Se aí uma Coreia do Norte, talvez. Então, eu penso muito no livre-arbítrio da pessoa decidir o que ela quer fazer, o que ela deixa de fazer. E acho que, da maneira que tá, dá pra gente melhorar, mas se houver essa limitação, pode acabar que as pessoas se revoltem contra o Estado e vire uma bagunça e a gente não vai pra frente desse jeito. Mas eu queria pontuar algo que vocês, só pra talvez ajudar no seu raciocínio, eu acredito que você vai reformular o que você acabou de dizer, que eu acho que o bate-bola, talvez a mensagem foi um telefone sem fio se perdeu. Quando eu trago a questão da regulamentação, não é para todo mundo, é para os jovens. E eu vou te fazer uma pergunta.
Se o jovem não pode beber, a gente considera o álcool uma droga. Sim. E existem estudos também que a relação da dopamina na mente das crianças, dos adolescentes, é um potencial de droga. O jovem não pode dirigir. Um adolescente de 16 anos não pode dirigir no Brasil. E você não é responsabilizado pelos seus crimes. Por que seria ditadura você controlar o acesso às redes sociais desses adolescentes pensando na questão de desenvolvimento de vida, de valores, sendo que a gente consegue entender hoje, já existem pesquisas, que a rede social, ela incapacita e dificulta nessas questões. Então, porque acredito que, além de ser uma responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade dos pais da maneira com que eles vão criar os seus filhos. Então, existem pais mais liberais e pais conservadores. E a gente fazendo essa regulamentação, acredito que todo mundo ia ficar meio que no mesmo barco e não ia ter esse discernimento do que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Eu entendo essa opinião, eu acho ela válida, é um assunto a ser discutido, essa é a intenção do podcast. A gente quer buscar justamente essa troca de ideias, esse debate para o público. Então, o que a gente comentou aqui hoje foi um bate-papo para poder estar te apresentando no podcast. Existe a verdade que a internet faz mal de maneira descontrolada, mas todo o resto foi... A gente quer trazer um senso crítico para o público, fazer que vocês assistam Conectados em Perigo e repensem sobre as suas atitudes online e não só as suas, também as pessoas próximas. Eu gostaria de agradecer a atenção de cada um ouvinte. Muito obrigado. É muito importante vocês estarem aqui com a gente. Eu vou dar o espaço para meus colegas agradecerem também. Fiquem à vontade. Agradecente da hora, né? Não, mas muito obrigado. Esse bate-papo aqui, ele é muito rico, né? Porque, querendo ou não, também nós somos jovens e também, né? A gente trazendo esse senso crítico, trazendo essa questão na mesa, colocando todas as cartas possíveis. Eu acho que dialogar sobre isso é a chave para a resolução de todos esses problemas terríveis que também estão acontecendo nas redes sociais, né? E falando de jovem para jovem, né? Então, é legal trazer aqui um grupo de jovens para falar sobre esse assunto, falar desse documentário que a gente está produzindo. Então, para você aí, jovem, criança, pai que está assistindo a gente, compartilha esse conteúdo. Logo vai estar disponível aí em todas as plataformas para vocês. E a gente fez com muito amor e carinho. E espero que vocês curtam. E é isso. Fala aí, Marina. Eu tô muito feliz por terem me chamado para esse projeto, porque é um projeto que vocês precisam ter a ciência disso. É muito legal estar participando desse bate-papo, de divergência de opiniões. Aqui temos 4 pessoas extremamente diferentes. E é isso, é para todos os públicos. Eu espero que vocês assistam, porque é um ato de amor e esse documentário está maravilhoso. Só encerrando, o documentário sai dia 24. Eu realmente convido, eu gostaria que vocês assistissem. Apesar de ser um nome documentário, ele é algo rápido, super dinâmico. A gente fez pensando não só no público dos responsáveis, mas também está atingindo a sociedade no geral e está produzindo esse debate. O nosso documentário, em nenhum momento ele está, me perdoe o termo, ele não está cagando regras, ele não está querendo impor nada para você. A gente realmente quer que exista o debate, como aconteceu aqui nessa mesa. Então pensem que toda a conversa, todo o bate-papo com respeito à educação que a gente promoveu aqui é o que a gente quer trazer na sua casa, a gente quer trazer na casa do Coutinho, do Caetano, da Marina, justamente que haja responsabilidade online. Muito obrigado, foi um prazer estar com todos vocês. Assista aos próximos episódios. Tchau!